Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Romanos, capítulo 10, de verso 12 a 18, que diz assim: O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de filhos. Ele pode ser gentios e pode ser gentios ou pode ser judeus. O Senhor não faz acepção. O Senhor diz que todos aqueles que chamam pelo nome dele serão salvos. Todos aqueles que proferem ele como Deus Todo-Poderoso, como seu único Salvador, ele são todos salvos. E todos esses têm por direito de levar e anunciar o seu evangelho, porque todos aqueles têm autoridade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para anunciar. Porque se nós não anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus, não tem como o Espírito Santo convencer os seus. Glórias a Deus. Então a palavra nos fala assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quanto lhe pedem. Porque todos aqueles que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele. E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? E como é que irão falar sem que sejam ouvidos? É sobre isso que as Escrituras falam, quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o Evangelho. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nem todos que ouvem o Evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? Claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, até todo o mundo. Glórias a Deus. É como o Senhor falou, que Ele não faz acepção de filhos, que todos aqueles que proclamam o nome dEle são salvos, serão salvos, são salvos e serão salvos. E todos aqueles também, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm como obrigação, têm como legalidade do Senhor anunciar o Evangelho, pronunciar o Evangelho, anunciar o Evangelho, levar a palavra. É o que nós estamos aqui, meus amados queridos irmãos, fazendo todos os dias, anunciando o Evangelho, levando o Evangelho, porque é no ouvir que o Espírito Santo convence, é no ouvir que as pessoas se rendem, os filhos amados e queridos do Senhor se rendem ao Senhor. Se não ouvir a palavra, se não ler a palavra, se não meditar na palavra, se não viver a palavra, não
creio em um Cristo vivo, em um Deus vivo, em um Deus reto, amoroso, cuidadoso, bondoso, que zela pelos seus. E se a gente não estiver fazendo esse papel de filhos, com esta promessa do Senhor de estar levando e anunciando o Evangelho para todos os confins do mundo, para toda a terra, para toda a humanidade, o Espírito Santo não tem como convencer, porque o Espírito Santo é que convence quando a gente anuncia a palavra. Glórias a Deus, louvado seja ao nosso bom Deus Todo-Poderoso por esta palavra, por esta manhã. Louvamos ao Senhor por esse dia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar, meus amados queridos irmãos, para que o Espírito Santo de Deus leve esta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha levar esta palavra a todos os confins do mundo, a todos os filhos e queridos e amados do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que a gente esteja firme nessa palavra, que a gente venha ter esse compromisso com a palavra, que Deus é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, Ele é quem faz o convencimento, Ele é que convence, a gente só leva, o Senhor só quer pessoas disponíveis para isso. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Deus, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente todos os dias nas nossas vidas, e é promessa do Senhor, Pai, que é uma legalidade que o Senhor nos dá, Pai, para que a gente venha anunciar o Seu Evangelho, porque é no ouvir, é no anunciar, é no espalhar, é no levar o Seu Evangelho que a gente ouve, é no ouvir que o Espírito Santo convence. Nós não temos poder de convencer ninguém, Pai, mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel de estar colaborando, cooperando com o Seu reino, Deus, e é um privilégio para nós. É um privilégio para todos nós, Pai, estar ouvindo a Tua palavra, estar anunciando o Evangelho, e o Espírito Santo é que tem o poder. Sabemos que é o Espírito Santo que tem o poder de convencer cada um dos seus. E nesta manhã, Pai, o Espírito Santo do Senhor venha convencer toda a sua humanidade. Oh, Pai, vem, Senhor, com seu poder de convencimento para cada um deles, meu Deus, que essa palavra venha ser, meu Deus, que a gente venha compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa parentela, com vizinhos, amigos, Senhor, porque como o Senhor diz, que é no ouvir que o Senhor convence, que esta palavra, Pai, venha fazer toda a diferença, venha ser um direcionamento, venha ser um alento, venha ser um socorro na vida dos meus amados e queridos irmãos e todos os seus filhos e toda a sua humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus. Um bom e excelente dia para todos nós. Senhor Jesus nos abençoe.